Segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, também denominada princípio fundamental da dinâmica, afirma que a resultante das forças aplicadas em um ponto material é igual ao produto de sua massa pela aceleração adquirida. Então, o que diz a segunda lei de Newton mesmo? A segunda lei de Newton, também denominada princípio fundamental de dinâmica, afirma que a resultante das forças aplicadas a um ponto material de massa m é igual ao produto, a multiplicação da sua massa pela aceleração a adquirida. Então, força é igual a massa vezes aceleração. Lembrando que a força resultante, ou a soma das forças que atuam no corpo de massa m, a unidade é Newton, que é o N maiúsculo, a massa sempre em quilo, m é a massa do corpo em quilo, e a é a aceleração adquirida, né? Que é metro segundo quadrado. Lembrando que um N é um Newton, e também pode perguntar em prova, né? O que significa um N? Um N é 1 quilo vezes 1 metro segundo ao quadrado. Então, lembrando que força resultante é massa vezes aceleração, unidade de força, novamente, é o Newton, unidade de massa é o quilo, e a unidade de aceleração é o metro segundo ao quadrado. Qualquer força, a unidade é sempre Newton no sistema internacional. E 1 Newton é sempre 1 quilo de massa vezes 1 metro segundo ao quadrado de aceleração. E lembrando que a força é sempre proporcional à aceleração adquirida. Se aumentar a força, aumenta a aceleração. E lembrando que os vetores força e aceleração sempre têm mesma direção e mesmo sentido. E a aceleração aqui, que é o vetor azul, se é horizontal, então a força resultante, que é o vetor vermelho, tem que ser horizontal para a direita. Então, a aceleração do sistema, que é o vetor azul, horizontal para a direita, então conclui-se que a força resultante também vai ser horizontal e para a direita. A equação da força é sempre força igual a massa vezes aceleração. De acordo com esse conceito aqui da segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração, calcula-se também o peso de um corpo. O que é o peso de um corpo? O peso de um corpo é a força de atração que a Terra exerce no corpo. Força igual a massa vezes aceleração, no lugar da força, coloca a força peso. Então, peso também é uma força dada em Newton, né? É a massa do corpo vezes a gravidade local. Lembrando que a gravidade também pode ser chamada de aceleração da gravidade, porque a unidade dela é metro segundo ao quadrado. E lembrar, né, desse peguinho aqui, né? O professor pergunta a um dos seus alunos, qual o seu peso? O aluno respondeu 50 quilos. Então, nessa resposta aqui popular, né, do cotidiano, fisicamente tem dois erros. O primeiro, em primeiro lugar, o aluno respondeu o valor da massa e não do peso, porque o valor do peso é sempre Newton. Além disso, a unidade de massa é quilograma, kg, e não quilo. Então, é 50 quilograma, não é 50 quilos, se for para a massa. Porque o quilo é um múltiplo que significa 1000. Né? Por exemplo, 1 quilowatt é 1000 watts. Então, vamos calcular aqui, para a massa de uma pessoa de 5 kg e a gravidade local de 10 metros por quadrado, qual que seria o peso da pessoa? O peso é sempre massa vezes gravidade. A massa é 50, a gravidade é 10, 50 vezes 10 vai dar um peso igual a 500 newton. Determine o seu peso sabendo que a aceleração da gravidade que age sobre a sua massa é 9,8 metros por segundo quadrado. Para facilitar as contas, arredonda sempre para 10 metros por segundo quadrado. Então, vou colocar um peso aqui de 50 kg e a gravidade, arredondando aqui 9,8 para 10. Né? Fica mais fácil a conta. Qual a formulinha do peso da pessoa mesmo? Peso é igual a massa da pessoa vezes gravidade local. Massa de 50, gravidade de 10, 50 vezes 10, não esquecer de colocar a unidade, né? 500 newton. Peso da pessoa aqui, nesse exemplo, 500 newton. Relembrar aqui, ó, a relação entre massa e inércia, né? O que é massa? Massa é a quantidade de matéria que constitui um corpo e é também a medida da inércia de um corpo. Então, quanto maior a massa de um corpo, maior a dificuldade de colocar ele em movimento e menor será a aceleração. Lembrar também que a inércia é a tendência do corpo de manter seu estado de repouso ou de movimento retilíneo com velocidade constante. Questão número 3. Um carro de Fórmula 1, cuja massa é 740 kg, acelera devido à força transmitida pelo motor. Complete a tabela com os valores da aceleração para cada força aplicada. Lembrar que a aceleração é igual à força da tabela aqui, dividido pela massa. E qual é a observação em cada equação aqui? A massa de um corpo, de um carro, né,
ela é constante, praticamente constante. Evidentemente, aqui ele não está levando em consideração o gasto de combustível, que ocorreria aqui uma diminuição da massa, né? Mas aqui ele está pedindo para desprezar essa diferença. Então, nesses casos, se não falar nada, você deve considerar a massa do carro constante. Então, para cada força aqui, você vai calcular uma aceleração. Então, como calcula a aceleração? É a força aqui em newton da tabela, dividido pela massa em quilograma. Então, o primeiro valor aqui, a força, 5.920, e a massa é quanto? 740 quilos. Então, a aceleração vai ficar 5.920 dividido por 740 quilos. Cancela um zero em cima com zero embaixo. 592 dividido por 74 vai dar uma aceleração igual a 8 metros por segundo ao quadrado. Segundo valor aqui da força, 7.400. Então, como calcula a aceleração? A aceleração é igual a força dividido pela massa. Só que agora a força aqui ó, é 7.400 e a massa continua 740 kg. Qual é a observação que você tem que fazer na prova? A massa é constante. Em todas as equações aqui, ó, o valor do denominador, que é a massa, permanece constante. Vai ser substituído sempre por 740. Então, por uma força de 7.400 N, a massa 700 kg, a aceleração vai ficar 7.400 N dividido por 740 kg. Cancela um zero em cima com zero embaixo, 740 dividido por 74, 10 metros por quadrado. E finaliza, né, com o terceiro valor da força aqui, que é 8.880 newton. E a massa continua 740 kg. Então, a aceleração é sempre força dividida pela massa. A força, 8.880 newton. A massa, 740 kg. Cancela um zero em cima, dividido por zero embaixo. 888 dividido por 74, 12 metros por quadrado. Aí, quais são as observações que podemos fazer, né? À medida que a força vai aumentando, aqui, ó, 4.440 aumentou para 5.920, depois aumentou para 7.400 e aumentando finalmente para 8.880. O que aconteceu com a aceleração? Aumentou ou diminuiu? Aumentou. Por isso que a força é diretamente proporcional à aceleração. Aumentou a força, a aceleração em metros por segundo quadrado aumenta proporcionalmente. Então, a aceleração é diretamente proporcional à força. Se aumenta a força, aumenta a aceleração adquirida por um corpo. Vamos testar isso lá no simulador, né? Então, aqui, ó, força zero, aceleração igual a zero. Então, se eu for aumentando a força, a aceleração também vai ter que aumentar. Superfície com gelo, então vamos aumentar a força. Olha lá, a aceleração vai só aumentando. Se eu diminuir a força, a aceleração diminui. Então, aumentando a força, olha lá, para uma força igual a 10 newton, uma massa de 50 kg, a aceleração é 0,2. Por quê? 10 dividido por 50 dá 0,2. Aumentando a força, a aceleração vai aumentar. Tá? Então, uma força resultante, ó, soma das forças ou força resultante, de 10 newton aplicada a um corpo de massa 50 kg, a força 10 dividida pela massa 50, 10 dividido por 50 dá uma aceleração a 0,2 metros por quadrado. Vou aumentar a força para 50 newton. Uma força de 50, uma força resultante de 50, a massa de 50, 50 dividido por 50 dá uma aceleração igual a quanto? 1 metro por segundo ao quadrado. Diminuindo a força, diminui a aceleração. Aumentando a força, aumenta a aceleração. E lembre-se que a aceleração, ó, força para a esquerda, aceleração para a esquerda. Força para a direita, aceleração para a direita positiva. Então, aumentando a força, aumenta a aceleração. Conclusão, a aceleração é diretamente proporcional à força resultante ou à soma das forças. E lembre que a aceleração está na mesma direção e sentido da força resultante. Olha lá, força resultante para a direita, aceleração positiva para a direita. Força resultante para a esquerda, aceleração para a esquerda. Quarta questão. Suponha que um corpo de massa 10 kg, deslocando sua superfície horizontal, que atuam duas forças na mesma direção e sentidos opostos, com intensidade de 80 e 20 newton. Determine o modo da aceleração que esse objeto se movimenta. Temos a massa do corpo, 10 kg, atua duas forças na mesma direção e sentidos opostos, com intensidade de 80 e 20 newton. Então, resolução. Colocar os dados, né? A massa M do corpo, 10 kg. Então, M igual a 10 kg. F1, 80 newton para a direita. F2, 20 newton para a esquerda. Nós vimos que vetores com a mesma direção e sentidos opostos subtraem o maior do menor. Vamos lembrar isso, né? Então, vamos colocar aqui, ó,
um rapaz aplicando uma força para a direita, o bonequinho vermelho aqui aplicando uma força de 100 newton para a direita. Então, se existisse somente essa força, a resultante seria 100 newton para a direita. O bonequinho azul, o menininho, né, evidentemente aplica uma força menor, só que ele está aplicando uma força no cabo do lado esquerdo. Então, por isso que a força que ele está aplicando é 50 newton horizontal para a esquerda. Mas veja bem que a resultante foi a subtração de 100 menos 50. Vamos colocar um bonequinho maior aqui, ó, com a força maior. Esse bonequinho maior aplica uma força maior. De quanto? 150 newton para a direita. Então, o bonequinho vermelho aqui, o maior, vai aplicar uma força maior. Como ele está do lado direito, essa corda vai ser tracionada na horizontal. Tá? Já que é um vetor, tem que caracterizar. Direção horizontal, módulo, 150 newton, sentido para direita. O bonequinho vermelho está aplicando uma força na direção horizontal para a direita e que tem módulo 150. O bonequinho azul aqui, ó, no cabo de guerra, está aplicando uma força, já que ele é menor, uma força menor, ó, só que direção horizontal, no sentido oposto, 50 newton, com módulo 50 newton. Veja bem que a resultante sempre acompanha o vetor maior. Ó. A resultante, que é a soma das forças aqui, é para a direita. Por que é para a direita? Porque a força maior, 150 newton, 150 newton é maior que 50 newton. É na horizontal e para a direita. Aí, quando os vetores têm sentidos opostos, lembrando lá o curso de vetores, né, que é importante, quando tem sentidos opostos, a força resultante, ou o vetor resultante, é o maior menos o menor. Então, 150 menos 50 vai dar 50 newton. Então, nesse cabo de guerra aqui, a aceleração vai acompanhar a força resultante. Quem vai ganhar é o bonequinho vermelho. Gol, né? Vão ir. Então, o vermelho ganhou. Agora, e se tiver a mesma intensidade? 150 newton para a direita e 150 newton para a esquerda. Então, duas forças na horizontal, na mesma direção, só que com o mesmo módulo ou mesma intensidade. 150 newton para a direita, 150 newton para a esquerda. Quando vai dar a soma das forças, 150 menos 150, soma das forças igual a zero. Então, na competição do cabo de guerra, aí vale o princípio da inércia, né? Se a soma das forças é igual a zero, se o corpo estiver em repouso, tende a ficar em repouso. Olha lá, a velocidade speed, né? Zero. Então, a aceleração aqui vale zero. 150 newton para a esquerda e 50 newton para a direita, a resultante vai dar para onde agora, pessoal? Para a esquerda, né? Então, agora, a aceleração tem que ser para a esquerda ou para a direita? Para a esquerda, né? Por quê? 150 newton para a esquerda é maior que 50 newton para a direita. Então, nessa competição aqui do cabo de guerra, o grupo, os bonequinhos em azul, vão vencer. A aceleração adquirida vai para a esquerda. Se as forças estiverem aplicadas, mais de uma força, na mesma direção e sentidos opostos, você subtrai. Como resultante, agora, é na horizontal e para a esquerda, 100 newton é a subtração de 150 menos 50. Então, vetores com a mesma direção e sentidos opostos, subtrai. Na hora que eu clicar, o bonequinho azul agora vence. Então, a mesma história, né? Forças na mesma direção e sentidos opostos. No cabo de guerra, 80 newton para a direita é maior que 20 newton para a esquerda. Como as forças estão na mesma direção e sentidos opostos, subtrai a maior que 80 menos a menor. Então, a força resultante, 80 menos 20, 60. E a aceleração vai acompanhar a força resultante. Então, a força resultante agora vale 60. Calcula a aceleração, que nós já vimos, né? A aceleração é sempre força dividido pela massa. A força é 60, a massa é 10, então 60 dividido por 10 vai dar uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Tabelinha, tem que tomar cuidado, ó. Quando ele pedir a inclinação, gente, aí eu não posso fazer força sobre aceleração, não. Qualquer inclinação de um gráfico, de uma reta, é sempre dado pela variação da grandeza em y, pela variação da grandeza em x. A aceleração é colocada em x e a força é colocada em y. O que é variação? Valor final menos valor inicial. Então, a variação da força, 0,30 menos 0,10, dividido pela variação da aceleração, 0,80 menos 0,4. Então, 0,30 menos 0,10 dá 0,20, 0,80 menos 0,40 dá 0,40. Cancela um 0,5, 0 baixo, vírgula com vírgula. Por que eu posso cancelar a vírgula? Porque tem duas casas depois da vírgula, com duas casas depois da vírgula. Então, divisão do número decimais iguala o número de casas depois da vírgula, igualou o número de casas, cancela a vírgula, que aí transforma o número inteiro. 2 dividido por 4 é 1 sobre 2, que é 0,5. Então, a inclinação desse gráfico aqui é 0,5. Finalizamos assim, exercício sobre segunda lei.